Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de quarta-feira do Evangelho segundo o Espiritismo, do Grupo Espírita Mensageiros. Que nesse momento todos nós possamos entrar na mesma sintonia dos nossos mentores espirituais e na sintonia do nosso querido Grupo Espírita Mensageiros para podermos realizar o nosso estudo. E como sempre nós orientamos, que todas aquelas pessoas que você gostaria que fosse feito preces por elas, que você possa listá-las mentalmente ou escrevendo mesmo em um caderninho, por todos aqueles encarnados e desencarnados que você gostaria que recebessem as orações, que durante o nosso estudo, os benfeitores espirituais vão interceder por eles. E também você pode preparar um recipiente com água, deixar aí do lado, que durante o estudo nós também recebemos, a fluidificação dessa água através da espiritualidade trabalhadora do bem. Então, para iniciarmos, que nós possamos fazer uma oração todos juntos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem, que nos acompanham, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo pela oportunidade que nos é dada hoje para o estudo do Evangelho de Jesus, agradecer por todas as bênçãos que são ofertadas a nós nesse momento, pedindo a Jesus que alivie as nossas dores, alivie as nossas preocupações, as nossas angústias. Que Jesus possa nesse momento renovar as nossas energias, trazendo muita paz e equilíbrio às nossas mentes e aos nossos corações. Que todo o nosso lar receba a renovação das suas energias espirituais. Que todos os nossos entes queridos sejam envolvidos e amparados pelo amor de Jesus. E se ao nosso redor houver irmãos desencarnados em desequilíbrio, que eles possam ser envolvidos pelo amor de Jesus e recebam o tratamento espiritual que necessitam. Igualmente, pedimos a Jesus que abençoe todas as pessoas que anotamos, pedindo prece, alívio das suas dores, renovação das suas forças, da sua coragem, da sua fé, tanto pelas pessoas que pedimos encarnadas, quanto para aqueles que já partiram para o plano espiritual. Que o Mestre Jesus abençoe a todos. Que nesse momento estejamos receptivos para o estudo dessa noite e pedimos a Deus para que possamos ser a diferença no bem aonde a vida nos colocar. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 19, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Quando Jesus nos ensina a não acumular tesouros que nós podemos perder,
Porque os tesouros na terra, que podem ter ferrugem, que podem ser comidos pelos vermes, que podem ser roubados, são os tesouros que nós podemos perder. Então, o que quer dizer? São tesouros que são transitórios, que nós perdemos eles. E Jesus nos ensina para que nós possamos acumular os tesouros do céu, né? Onde nem a ferrugem, nem os vermes comem, e os ladrões não roubam. Então, nós temos aqui que diferenciar quais são os tesouros da terra, quais são os tesouros do céu. Os tesouros da terra são todos aqueles que são materiais. Então, é o dinheiro, a fortuna, os objetos, né, as propriedades, as joias. É tudo tesouro material que nós usamos aqui nessa vida, mas que quando nós damos um valor excessivo a eles, isso nos prejudica. São tesouros transitórios, porque nós não levamos isso para o mundo espiritual quando o nosso corpo físico morrer. E quais então são os tesouros que nós devemos acumular, né? Os tesouros do céu são os tesouros espirituais. Quais são então esses tesouros? São todas as virtudes que nós desenvolvemos através da prática do bem, a humildade, a caridade, o amor ao próximo, a benevolência, a indulgência, tudo isso que nós vamos desenvolvendo em nós ao longo da nossa vida são conquistas, são tesouros que nada faz a gente perder, nem a mudança do mundo físico para o mundo espiritual. Nós levamos esses tesouros, são tesouros do céu. Todo o amor que a gente pratica, todo o amor que a gente desenvolve, o amor a Deus, a nossa fé, a nossa esperança, o conhecimento também, todos os estudos que a gente faz, sejam estudos, né, que nós utilizamos na nossa profissão aqui, estudos que enriquecem o nosso conhecimento, que desenvolvem o nosso raciocínio, que desenvolvem as nossas potencialidades, o nosso desenvolvimento intelectual, também é um tesouro que nós podemos levar para outra vida sim. Então, ele também é um tesouro do céu. O estudo sempre é muito importante, tanto o estudo profissional quanto, mais ainda, né, os estudos espirituais que abrem a nossa mente para uma compreensão da vida, compreensão do Evangelho de Jesus, compreensão da importância de nos melhorarmos, da importância do nosso desenvolvimento moral. Todos esses são tesouros do céu, são tesouros espirituais que vão conosco onde quer que nós estejamos, que nenhum ladrão pode tirar de nós, nenhuma ferrugem corroer. E tem um tesouro que nós vamos falar sobre ele mais especificamente hoje, que é um tesouro muito importante, que quando nós encontramos, nós precisamos cuidar bem desse tesouro, porque é um tesouro que nos faz muito bem. Esse tesouro se chama amizade. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Jesus exemplificou a importância da amizade no seu evangelho, quando ele disse assim, que no evangelho de João, no capítulo 15, versículo 15 também, Jesus disse assim aos seus discípulos: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai compartilhei convosco. Jesus se cercou de amigos. Os seus discípulos se tornaram amigos. E com isso Jesus exemplificou para nós a importância de desenvolvermos esses laços afetivos através da amizade. O amigo é aquele que nós podemos confiar nele. O amigo nos dá força, o amigo nos levanta quando caímos. O amigo é aquele com quem podemos compartilhar alegrias, com quem podemos aliviar as nossas dores, as nossas dificuldades.
o amigo nos auxilia a passar por essa vida sem as dores da solidão. Então, é muito importante, né, nós cultivarmos a amizade. A amizade é um tesouro muito precioso que nós levamos daqui para o mundo espiritual e para outras encarnações também. Muitas pessoas que hoje são nossas amigas são amizades cultivadas de convivências de vidas passadas, por isso também que são tão fortes os laços que nos unem aos amigos. Muitas vezes nós temos mais afinidade com um amigo do que com um familiar consanguíneo, não é verdade? Quando nós estudamos o livro Missionários da Luz, tem um capítulo no Missionários da Luz que traz para nós explicações sobre a reencarnação de Segismundo. É um capítulo muito bonito que eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito desse livro Missionários da Luz. Em especial, eu gosto muito desse capítulo, que ele vai mostrando todo o planejamento que os amigos espirituais fazem para a reencarnação de Segismundo, mostra todo o cuidado dos amigos espirituais com essa encarnação. Segismundo era um espírito muito querido por muitas pessoas, ele tinha muitas amizades. E nesse capítulo está mostrando que lá no momento, né, que começa a concepção do novo corpo do Segismundo para uma nova encarnação, estavam presentes cerca de 100 amigos do plano espiritual apoiando o Segismundo nessa nova reencarnação. Olha que coisa mais linda! Já imaginou? Ter 100 amigos do seu lado te apoiando na sua encarnação? Com certeza, Segismundo cultivou esses amigos ao longo de sua vida, ao longo de sua trajetória nas diversas reencarnações. Ele praticou o bem e era muito querido. E esses 100 espíritos estavam lá em oração, com seu pensamento elevado a Deus, contribuindo com as suas boas vibrações para que o seu amigo tivesse êxito na sua nova reencarnação. Será que nós vamos ter essa mesma alegria? Será que nós temos 100 amigos? Será que nós temos um amigo? Um amigo todos nós temos. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, nós temos o melhor amigo de todos. Vocês fazem ideia qual é o nosso melhor amigo? É Jesus. Muitas vezes, quando a gente se sente cansado, às vezes a gente se sente entristecido por algumas decepções, às vezes medo de confiar nas pessoas, lembremos que nós nunca estamos sozinhos. O nosso Mestre Jesus é o nosso melhor amigo e nós podemos conversar com Ele o tempo todo. E Ele nos aconselha, e Ele nos abençoa, Ele nos dá força e coragem para seguirmos em frente, aprendendo, nos aperfeiçoando, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e a nossa coragem. E eu vou dizer mais, todos nós temos pelo menos 2 amigos. O primeiro é Jesus, o segundo é o nosso mentor espiritual. O nosso mentor espiritual é popularmente chamado como anjo da guarda. Aqui na doutrina espírita, nós não costumamos chamar anjo da guarda porque a concepção de anjo que é mais difundida, que é mais conhecida, é aquela de que Deus já criou aquele espírito perfeito como anjo. Na doutrina espírita, nós aprendemos que todos os espíritos são criados igualmente, simples e ignorantes, e vão se desenvolvendo com as sucessivas reencarnações, se aprimorando, progredindo, evoluindo, até se tornar um espírito puro, que seria o que seria chamado de anjo popularmente. O nosso mentor espiritual é um espírito amigo, não necessariamente ele já está na escala evolutiva no mais alto nível de desenvolvimento, ele está mais desenvolvido do que nós, e isso é
o suficiente para que Ele nos oriente e nos auxilie na nossa encarnação. Então, cada um de nós tem designado para nos auxiliar na nossa encarnação um espírito amigo que é ligado a nós por laços afetivos de outras encarnações e que nos auxilia desde o planejamento da nossa encarnação e durante toda a nossa vida aqui, nessa nossa trajetória aqui na Terra. Ele nos auxilia, ele nos protege, ele nos intui, né? Tantas ideias que vêm na nossa mente que nos auxiliam a escapar de algum perigo, a não cair em uma tentação e a desenvolver, né, boas atitudes, boas ações. Muitas vezes, ideias que vêm na nossa mente são intuições do nosso mentor espiritual, do nosso amigo espiritual que está do nosso lado, nos auxiliando, nos amparando. E nós podemos conversar e devemos conversar com ele, sempre, né? Pedindo para que ele nos oriente, nos auxilie no nosso dia a dia e agradecer pela sua presença amiga conosco. Então, nós nunca estamos sozinhos, nós temos esse amigo do nosso lado. E é muito importante que nós cultivemos a amizade no nosso dia a dia. Através da amizade, nós vamos exercitando o amor, exercitando tudo que a gente aprende no Evangelho de Jesus. Quando nós aprendemos no Evangelho de Jesus a perdoar as ofensas, nós praticamos o perdão às ofensas com os nossos amigos. Quando a gente ama mesmo um amigo, a gente perdoa os seus erros. Nós praticamos a indulgência ensinada por Jesus. Quando nós vemos um amigo errar, nós devemos ser misericordiosos e indulgentes para com os erros dele. Assim como nós precisamos da misericórdia, do perdão e da indulgência de todos para com os nossos erros, afinal de contas, nós não somos perfeitos. E da mesma maneira que nós queremos que as pessoas ajam conosco, nós precisamos dar esse passo e nós agirmos de uma maneira amorosa, gentil, humilde, indulgente e amorosa para com todos, em especial para com nossos amigos. Através do desenvolvimento das amizades, nós vamos exercitando o amor ao próximo, que Jesus tanto nos ensinou. E assim nós vamos exercitando para que no futuro nós consigamos praticar a fraternidade. Hoje, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, nós estamos exercitando a amizade para com os amigos. Amanhã, através desse exercício do amor aos nossos amigos, nós vamos exercitando a fraternidade para que nós possamos amar toda a humanidade. Nós somos uma grande família, uma única família, mas nós ainda precisamos exercitar isso nos pequenos núcleos que nós vivemos, para aprendermos a exercitar um dia a fraternidade, que é o amor a toda a humanidade. Então, conforme nós vamos exercitando o perdão, vamos exercitando o amor aos nossos amigos, nós vamos nos preparando para no futuro aprendermos a amar toda a humanidade, que isso é a fraternidade. Olha a importância da amizade em nossas vidas. Nós temos outras passagens bíblicas falando sobre a amizade, que eu achei muito bonitas para trazer aqui para nós. Em Provérbios, capítulo 17, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, quando nós cultivamos a amizade, o carinho pelas pessoas, se nós cairmos, nós temos quem nos levante. E quem de nós não cai, né? Não cai nas tentações, nos erros, nas dificuldades, na tristeza, na ansiedade, no desânimo.
Quantas vezes estamos tristes com algum acontecimento da nossa vida e um amigo só de estar ao nosso lado, nos emprestando o seu ombro, os seus ouvidos, já nos reergue, nos reanima, nos auxilia a seguirmos com a nossa vida, com os nossos propósitos. E para isso tem uma história muito bonitinha que eu vou contar aqui para vocês. A história que eu peguei lá do site do Momento Espírita, que se chama O Segredo da Amizade. Havia dois homens que eram muito amigos. Eles eram muito parecidos nos seus gostos, eles tinham muita afinidade, estavam sempre juntos. Mas um belo dia, os dois começaram a observar muito os defeitos um do outro e queriam moldar o outro à sua semelhança. E isso trouxe um distanciamento entre eles. Um aniversário, um não cumprimentou, na morte de um ente querido, o outro não compareceu. E um dia eles se encontraram numa pracinha e começaram a conversar sobre isso, que coisa estranha que estava acontecendo entre eles. Com certeza deveria ser inveja das pessoas pela amizade deles. E eles resolveram consultar um pastor espiritual da cidade onde viviam para que os aconselhasse. O pastor não disse nada a respeito, apenas convidou os dois amigos para uma caminhada. E o dia estava muito quente, ensolarado, eles caminharam bastante e começaram a ficar com muita sede, com muito calor, e resolveram parar debaixo de uma árvore, uma limeira. E a limeira estava carregada de frutos que eles fizeram, Sentaram à sombra dessa árvore, se refrescaram e os frutos dessa árvore saciaram a sede de ambos. E o pastor começou a olhar para a árvore e comentou com eles: nossa, os frutos dessa árvore são muito bons, mas podem ser melhores ainda se podarmos ela, se direcionarmos os seus galhos, as suas folhas vão crescer melhores. Essa árvore precisa de uma poda para ela ficar melhor ainda. E assim, no dia seguinte, os dois amigos compareceram e podaram essa árvore. Alguns dias, algumas semanas depois, o pastor chamou os dois amigos para fazer mais uma caminhada. E o dia continuava muito quente, eles ficaram com muito calor, com muita sede e pararam no mesmo local da árvore, mas não tinha mais a mesma sombra e nem os frutos, porque eles tinham podado a árvore. Então, eles não receberam daquela árvore os benefícios que eles tinham recebido anteriormente. E eles olharam assim e disseram um para o outro: que bobagem nós fizemos ao podar essa árvore. E nesse momento o pastor disse para eles: o que vocês fizeram com essa árvore foi a mesma coisa que vocês fizeram com a amizade de vocês. Vocês podaram tanto um ao outro que perderam a sombra e os frutos da amizade que vocês tinham. Na vida, todos os relacionamentos precisam ser baseados na tolerância e no respeito. E devemos aceitar as pessoas como elas são, que apesar dos seus defeitos podem nos beneficiar com a sua sombra, do seu carinho e com os bons frutos do seu amor. Olha quanto aprendizado para nós. Quantas vezes nós estamos exigindo do outro qualidades que nós mesmos ainda não possuímos. Quantas vezes nos deixamos melindrar por acontecimentos, por falas, por situações que nos afastam das pessoas que nos amam e que nós também amamos. Quantas vezes
criticamos o outro e deixamos de dar valor às suas boas ações, às suas qualidades. Nós estamos sendo bons amigos? Nós estamos oferecendo a sombra, o carinho, os bons frutos do nosso coração para os nossos amigos? Ou nós estamos podando as nossas amizades com críticas infundadas e deixamos de oferecer os frutos do nosso carinho, da nossa compreensão, da nossa indulgência, como Jesus nos ensinou? Jesus convocou a todos os seus discípulos, conhecendo cada um deles, sabendo os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. O que Jesus fez? Ele reforçou os pontos fortes, ele esperou o amadurecimento de cada um deles, que sabia que dentro daquela pedra bruta era só lapidar para ter um diamante brilhante. Ele sabia que lá no fundo todas as qualidades de todos os seus discípulos iriam seriam desenvolvidas, floresceriam no momento certo, e ele os chamou já, não ficou esperando que eles desenvolvessem, os chamou para que juntos desenvolvessem, juntos aprendessem. E Jesus faz isso conosco o tempo inteiro. Ele já dá oportunidades para que nós possamos desenvolver as nossas virtudes hoje. E quem somos nós para criticar o comportamento do nosso irmão? Nós estamos ajudando os nossos amigos a se levantarem das suas dificuldades? Quando um amigo nosso cai na tristeza, na angústia, na depressão, no medo, na ansiedade, quantas pessoas estão tendo crise de ansiedade? Quantas pessoas estão com medo de viver, medo de perder o emprego, medo de perder a família? Como foi difícil para todos nós, durante a pandemia, estarmos afastados fisicamente dos nossos amigos, ou nós já nos esquecemos disso que nós passamos recentemente? Muitas vezes estamos separados fisicamente dos nossos amigos, mas nós temos recursos tão simples, tão fáceis de ser utilizados hoje em dia, e deixamos de mandar uma mensagem, deixamos de fazer uma ligação, uma chamada de vídeo para ver os nossos amigos que estão distantes, saber deles, saber como que está a vida deles. Será que nós estamos utilizando os nossos amigos apenas para despejar as nossas dificuldades no ombro deles e estamos esquecendo de olhar no olho deles e perguntar: como você está? Como está a sua vida? Está tudo bem? Eu estou aqui. Porque a amizade tem essa via de mão dupla. Ao mesmo tempo que nós precisamos do amigo, o amigo também precisa de nós, e nós estamos oferecendo o nosso coração, o nosso amor ao nosso amigo, ou estamos só querendo pegar, para nós o que nós estamos precisando? E nós também vamos desenvolvendo amizades ao longo do caminho, e muitas vezes nós temos um amigo que às vezes nós nem percebemos, porque às vezes nós auxiliamos alguém no dia a dia e essa pessoa vai nutrindo um afeto por nós, que quando nós encontramos com ela novamente, que a gente vai perceber através daquele olhar, daquele carinho, aquela retribuição de algo que a gente fez que às vezes a gente nem lembra mais. Como é importante praticar o bem, praticar a caridade, fazermos o nosso melhor a cada momento, que assim nós estamos cultivando amigos e às vezes nós nem estamos percebendo, e num momento em que nós estamos precisando, muitas vezes, de um consolo, de um elogio, de uma palavra afetuosa, nós temos esse retorno de algo que a gente plantou lá atrás e a gente nem lembrava mais. Então, que essa reflexão sobre a importância da amizade, que é um tesouro tão importante para todos nós, é um tesouro tão querido para o nosso coração e tão importante para as nossas vidas, que fique essa reflexão para todos nós e que nós possamos cada vez mais
cultivar as amizades, desenvolver a nossa habilidade para fazermos amigos e que nós possamos sempre recorrer ao nosso mestre amigo Jesus para que nos auxilie no desenvolvimento das nossas virtudes e que nós possamos ser pessoas, amigas, fraternas, de bom coração e que sejamos sempre a diferença no bem aonde a vida nos colocar. Recebam meu abraço carinhoso e que fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja.